Bom dia, chegamos no capítulo 10 do Evangelho de João. Vamos para mais um devocional nessa manhã. O texto diz, ou o próprio Jesus diz: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão, o diabo, ele vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Verso 16. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante destas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: Ele está endemoninhado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Verso 21. Mas outros diziam: Essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Então Jesus ele está agora se revelando ali às suas ovelhas. Jesus ele está se declarando o bom pastor. O bom pastor que mais tarde daria a vida pelas suas ovelhas, por todas aquelas que estão espalhadas pelo mundo. E ele vai dizer que aquele que não é pastor, ele não se preocupa com as ovelhas. Mas aquele que é pastor, a maior preocupação dele é com as ovelhas. A minha maior preocupação é conduzir cada uma das ovelhas de Jesus até Ele. Eu não sou o Cristo é Ele. Eu não sou o Salvador é Ele. E as ovelhas não são minhas, as ovelhas são dele. Então a minha responsabilidade é ensinar a palavra que conduz as ovelhas dele até Ele. Ele vai dizer que eu sou a porta. Só Ele é a porta, não existe outra porta. Não existe outra forma de entrar no reino de Deus senão passando pela porta. E Ele diz que Ele é a porta. Jesus é a porta.
Se você não tiver um encontro com Jesus, se você não se render a Jesus, não entregar a sua vida a Jesus, você não consegue entrar na porta. E sem entrar na porta, o único reino que aguarda as pessoas é o reino do inferno. Então nós precisamos entrar por essa porta chamada Jesus e achar pastagem. Ele diz no verso 9: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Encontra alimento, encontra vida. Ele vai dizer que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E esse é o papel do diabo. Tudo que ele oferece, tudo que as pessoas que estão perdidas têm, é destruição, traição, falta de perdão, ofensa, egoísmo, mau caráter. Tudo isso vem do diabo. É ensinado pelo diabo ou pelos filhos do diabo. E tem matado tanta gente, tantas famílias, tantos filhos perdidos. Por isso que nós precisamos encontrar a porta. E a porta é Jesus. Ele vai dizer, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ali na cruz, Jesus ele cumpre a sua promessa de entregar a sua vida pelas ovelhas. E ele conclui o discurso no verso 16, dizendo assim: tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Quando Jesus veio, ele veio ensinando para os judeus, porque era o povo dele, era o povo de Deus, descendência de Abraão. E Abraão tinha uma aliança com Deus e Deus cumpre essa aliança com fidelidade. Mas os judeus, muitos deles não receberam Jesus, não quiseram Jesus, rejeitaram Jesus. E Jesus então está dizendo assim, eu tenho outras ovelhas que não são dos judeus. Graças a Deus por isso, porque assim o Evangelho alcançou a mim e a você. E agora nós podemos entrar por essa porta e sermos ovelhas de Jesus. E ele diz que há um só rebanho e um só pastor. Todos aqueles que creram no seu sacrifício no Calvário, que entenderam que ele morreu no nosso lugar, porque eram os meus pecados, foram os meus pecados que mataram Jesus, foram os seus pecados que mataram Jesus. Quando nós entendemos isso, nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador. E agora nós entramos nesse aprisco, nessa porta, como ovelhas de Jesus. E temos a salvação eterna, a vida eterna. E começamos a desfrutar a vida abundante aqui na terra. Foi a promessa dele e é a promessa dele. Todo aquele que entra achará pastagem. Todo aquele que entra tem alimento, tem vida. Deus abençoe o seu dia. Guarde o seu coração, a sua mente. Livre-se dos enganos, dos enganadores. Existem muitos maus pastores que querem arrancar o couro das ovelhas, beber o leite das ovelhas, mas não se importam com as ovelhas. Cuidado. Esteja debaixo de pastores que são pastoreados por Jesus de verdade. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida.